Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Estagiário. E na semana que a gente comemora o Dia do Circo, em homenagem a um palhaço, a gente está trazendo aqui o diretor do Circo da Trindade, Gilberto Freire. Ele vai contar um pouco, né, quando a gente vê aquelas apresentações, aquelas coisas espetaculares às vezes, né, os malabares, aquelas risadas, aquilo dali esconde muito suor, muitos bastidores, meses de preparação, né, Gilberto, que a gente não vê, mas tem um retorno de gratificação, né, na alegria do público, e é por conta desse esforço em nome dessa arte circense que a gente trouxe Gilberto. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a homenagem que você fez ao meu grande mestre Gilberto Freire. É Gilberto Trindade, Eita, por conta do Circo da Trindade, mas ele é meu mestre. Quase. A minha monografia foi homenagem à Casa Grande Senzala, então nada é por um acaso. Que coincidência, nada é por um acaso. Então, você quer que eu fale do Circo da Trindade, do circo? Para começar, eu acho que a gente deveria falar um pouco, né, de como você chegou até o circo, né? Porque a gente sabe que o circo é praticamente uma arte milenar, né? Sim. Né, os palhaços, os mágicos, os malabares, isso já vem de muito tempo. Então, como é que você chegou até essa arte, né? E teve a ideia de formar esse Circo da Trindade, que já está aí há 15 anos. Inclusive, para vocês que não sabem, podem acompanhar também no Facebook e no Instagram deles. Eles também dão aulas, né, para quem tiver interessado. Mas conta um pouquinho dessa história do Circo da Trindade. Isso. O Circo da Trindade ele se confunde com a parte de formação de todas as artes daqui do país e também especificamente o circo. A gente não tem uma formação específica aqui no Nordeste, a gente só tem o circo Piolim, lá na... Desculpa, Piolim não. Daqui a pouco eu lembro, uma escola na Bahia de circo que dá essa formação para artistas e não artistas, que ela também é social. Então a gente teve que correr atrás dessa formação. A gente tem a parte clássica, que a gente chama, e a gente tem a parte tradicional. Qual é a parte clássica? A parte erudita, com o professor Marco Camarotti, que chamou a gente para desenvolver uma pesquisa no livro dele, O Palco no Picadeiro. Vejam leiam esse livro, que vale a pena. E aí ele foi dando essa cobertura intelectual e a gente teve um palhaço de circo tradicional, aquele circo itinerante, aquele circo de bairro, muito antigo, o palhaço Cascudo. Todos os dois não estão mais aqui com a gente na Terra, infelizmente, mas a gente faz sempre essas homenagens a eles. Claro. E a gente foi fazer uma confecção de uma lona laranja, que é a cor do circo, faz parte da logomarca, e a gente confeccionou durante 6 meses essa lona num método chamado Palomba. Lá no nosso terreno, onde está a sede do circo até hoje. Que é onde? Lá em Aldeia, no quilômetro 12, lá em São Lourenço da Mata. Sim. E aí, dentro desses 6 meses, a gente passava o dia todo. Começava de 8 da manhã, só parava para o almoço, ficava até 5 da tarde. Não tinha nem luz ainda na sede. E a gente foi falando, ele foi falando de tudo o que acontecia no circo, fora, dentro dos bastidores, as principais trupes daqui. E aí a gente foi aprendendo junto com, como eu falei, com o clássico, o erudito, e o popular, o tradicional, que também tem uma série de saberes. O erudito, para vocês aí de casa, podem estar um pouco confusos, é aquela... A não ser aquela apresentação, né, que se chama, tem uma cena teatral, né, tem um envolvimento com a plateia, né? Isso. Eu falo erudito porque o professor Marco Camarotti, ele era doutor em teatro, né, e tinha esse estudo com o circo. E ele era da Universidade Federal, do curso de artes cênicas. Então, o erudito porque é essa metodologia mais da caixinha da universidade, né? Entendi. E como a gente estava falando, inclusive aqui nos bastidores, né, o circo geralmente, para você, é do circo, mas você não só faz uma função, né? Isso também vai muito, né, dessa história aí, eu acho que você também pegou com o palhaço que ele montaram a lona, né? Sobre essa cultura, né, do circo, que tem muito dessa itinerância, né, peregrino, né, pelas cidades. Às vezes tem histórias de pessoas que saem de casa, né, que são expulsas de casa, enfim. Às vezes tem dramas familiares por trás, mas... Se tu contasse um pouquinho, eu trouxesse alguma história que marcou nessa situação. Né? Certo. Já que o circo ele é itinerante, né? O circo tradicional por natureza. Né? Então, ele tem que estar se deslocando como maneira de sobrevivência e também ele absorve a cultura local. Então, uma das coisas típicas aqui para a gente pontuar bem no século XXI é a cultura do brega. Então, o circo ele absorve esse brega, tanto da comunidade, de fora para dentro ou de dentro para fora. Pessoas dentro do circo também fazem a dublagem, eles chamam dublagem desse brega para sobreviver. Então, isso é uma faca de 2 gumes, porque ele tem que absorver isso para a bilheteria ser maior. E ele tem que absorver isso também porque ele é contemporâneo.
O circo ele não pode passar por essa questão da nostalgia, porque também é uma questão de sobrevivência. Então, ele é o mais contemporâneo hoje, o que está acontecendo no mundo. O circo, por incrível que pareça, mesmo alguns não têm esse acesso digital ainda da internet, alguns não têm, mas ele vai estar lá, super contemporâneo, super em voga. E aí você fez outra pergunta, desculpa? Não, perguntei um pouquinho dessa história, né? Dessas histórias que estão por trás e quais chegaram até tu, né? Até porque já deve ter passado muita gente aí no teu ciclo, afinal são 15 anos de história, né? Então, queria que tu contasse um pouquinho, né, dessas histórias que te marcaram e o que é que tu acha dessa relação que o circo tem com essa questão de sair de casa, às vezes um problema social, um não enquadramento social, né? Muitas vezes leva a pessoa, inclusive, até o circo. Sim, a gente começou, a raiz do circo começou também com pesquisa, já que o professor Camarote auxiliava isso e foi tema também para o livro dele. Sim. Dentro da pesquisa da gente, a gente percorreu vários circos, né? Os itinerantes, algumas trupes no Brasil e no mundo, a gente saiu pesquisando isso tanto nos livros ou indo em loco. Existem milhões de histórias interessantes. O que é ainda interessante essa questão de fugir, que a gente pode jogar esses causos, existe essa questão marginal, as pessoas que estão à margem, né, da sociedade e aí realmente não tem uma perspectiva social, de estudo ou de emprego, vão para o circo para passar um tempo e elas se tornam, entre aspas, artistas e seguem com o circo há algum tempo. Muitas delas não seguem muito tempo, né, porque só foi uma questão circunstancial. E tem também aquelas pessoas que se apaixonam, se encantam e vão para o circo. Aí é o lado mais romântico, vão para o circo para tentar ver se adaptam, se sobrevivem. Algumas delas têm alguns casos que sobrevivem e ficam mais lá. Mas a maioria dos casos, assim, de um modo geral, que eu sei das histórias do circo, é esse. É a questão mais romântica, tem logo os casos marginais, que fogem muitas vezes com o palhaço, porque tem um ditado que diz que o palhaço é ladrão de mulher, né? Tem um ditado no circo. Fogem com o palhaço, ou o trapezista, ou o malabarista, enfim. E realmente constituem família. Casam, têm filhos e ficam sendo da vida itinerante do circo. Né? E sempre essa coisa de se apaixonar pelo circo, se apaixonar pelo artista, mas muitas vezes no decorrer do processo o romance acaba e vê que é uma vida também normal. Com arroz, feijão e muitos problemas, e, enfim, que a gente chama o sedentário da cidade tem. A gente tá vendo aí o Instagram, né, do Circo da Trindade e Eita, que legal. Eu gostaria que tu falasse também, né, como que é que sua contribuição, além da diretoria, claro, né, e a criação, né, levou o nome, mas, né, o que tu faz, né, porque tu também participou de treinamentos, né, também se especializou em algumas artes que são do espetáculo. Né? Isso, lembrei agora o nome da escola, é Picolinho lá na Bahia, desculpa se eu errei aí, Anselmo, um abraço. Então, a formação da gente, que a gente não tem uma formação, a gente tem que correr atrás. Então eu tive que ir para o Brasil todo fazendo workshops e no exterior fazendo essa formação de circo e aprendendo com os artistas locais aqui. Entendi. A gente logo no comecinho a gente queria ter uma sede para trabalhar com o circo e ao mesmo tempo a gente tinha que sustentá-la. Então a gente em 2007 a gente criou o Centro de Formação em Aéreos do Circo da Trindade, já estava aprendendo, mas a gente quis passar essa questão do circo para as pessoas que estavam chegando. A gente tem, é um orgulho sim, porque em 2007 a gente foi uma das primeiras companhias a abrir o circo de um modo geral para a população, porque até então tinham escolas sociais e as escolas sociais eram voltadas para projetos sociais. Né? E a gente, ainda é uma arte secreta, a gente resolveu abrir essa arte secreta, mostrando alguns segredos, alguns truques, os cuidados, principalmente com a questão de segurança, para poder repassar isso para pessoas que queiram, desde fazer uma forma, para manter a forma física, como também para trabalhar essa questão de motricidade, né, de deficiências de lateralidade, enfim, de propriocepção. Então tem também essa questão funcional do corpo, mas tem também essa parte terapêutica que vai juntinho e a gente vai tentando colocar cada um numa caixinha e resolver esses problemas. Tanto da parte infantil, juvenil, como na fase adulta. E vocês dão aulas, né? Queria que tu me relembrasse os horários. Sim, vou relembrar agora o nosso break. Então, a gente tem aulas todas as terças e quintas, 6h30 às 8h, em cima do Bar e Restaurante Burburinho, no Recife Antigo, na Tomazina. Terças e quintas, 6h30 às 8h, para jovens e adultos. Lá na nossa sede, aos sábados, de 9 às 10 para criança e de 10 às 11h30 para jovens e adultos, lá em Aldeia, no quilômetro 12. Posso falar o telefone, alguma coisa? Pode falar o telefone. Ou vai estar? Então, o nosso telefone é o 99965-1694, que é o WhatsApp, e também pode ligar para a gente. E aí vocês já tem algum
alguém que saiu dessa turma aí, que já se juntou à trupe e está fazendo espetáculos? Tem sim. Mas não é a pretensão da gente formar nenhum artista, até porque a gente não é uma escola, é um centro de formação em aéreos. Tem isso é cobrado? Sim, tem cobrado, porque para ser uma escola a gente precisa ter uma carga horária X, né, com todas as técnicas que pertencem ao circo. E mais algumas eletivas, que a gente chama, como anatomia, como, né, conhecimento corporal. A gente não tem. É voltado exatamente para as técnicas, para as crianças e para os jovens e adultos. A acrobacia aérea como um todo, tá? E aí a gente tem filhos em trupes fora do país. A gente tem uma menina que está no Chile, fazendo escola lá, acho que já deve ter terminado, e outro que junto com ela fizeram Escola Nacional de Circo, fizeram o teste e se formaram na Escola Nacional de Circo. Enfim, e tem pessoas que seguiram com o circo tradicional, mas embora, como eu falei, esse não é o nosso foco, mas eles se apaixonaram e continuam seguindo com a história, e como ex-alunos que passam para a trupe da gente para fazer a parte artística também. E o que é que vocês, queria que tu falasse um pouquinho, né, como a gente não conseguiu trazer algumas apresentações, queria que tu falasse um pouquinho do que o circo de vocês traz. Tem malabares, tem mágico, e o que é que tu pensa, né, na hora de criar esses espetáculos, né, quais sensações que tu tá buscando no teu público? Tá, eu falo logo para vocês que a gente vai voltar aqui, já me convidando, porque em outubro a gente tem a temporada, sábados de outubro às 17 horas, e a gente traz os números da temporada, que esse ano, todo ano é um espetáculo diferente, é a Flor do Circo, a Batalha dos Elementares. Enfim, vocês vão conferir todos esses detalhes. Tem medusa, tem centauro, tem enfim, fauna. Cenografia por trás. Né? Porque é uma companhia de circo-teatro. Então, todos os espetáculos da gente, já falando deles, são 10 espetáculos na companhia de repertório. São números, adereços e técnicas e aparelhos diferentes. Tá? Então, a gente transforma tudo isso aqui num grande picadeiro. É aquela história de entra tira um aparelho, já monta outro. Isso, exatamente. Não para, é corrente. Então é uma companhia de repertório, mas a gente procura ter o maior número de técnicas dentro do espetáculo. Das manipulações, que é entre os malabares, dos aéreos, das acrobacias de solo, dos equilíbrios, que tem perna de pau, tem várias coisas com equilíbrio, da pirofagia, da própria palhaçaria, né, que geralmente são os palhaços que costuram nossas histórias, que o meu palhaço é o Cascatinha, e tem o palhaço Pica-Pau, tem o palhaço Maneta, que faz parte da companhia, cada um a gente escolhe para fazer determinada história. Então, é uma companhia de repertório, onde existem 10 espetáculos nesses 15 anos, todos eles com várias técnicas circenses, e eles têm essa parte de circo-teatro, ou seja, tem uma história pontuando. Embora que a gente não vá contar didaticamente a história, a gente não vai dizer que Chapeuzinho entrou na floresta e se perdeu e achou o lobo mau. A gente vai contar a história na visão da gente. Por exemplo, ano passado foi a visão do Circo da Trindade sobre Dom Quixote. Então a gente fez... A releitura do Dom Quixote. Exatamente. Tinha o Dom Cascatinha, tinha o Sam Pica-Pau, que era o nome do palhaço, né? E o nome do espetáculo era Dom. Esse ano tem alguma coisa de Exupéry, porque a gente tem a Flor do Circo, tem alguma coisa do Pequeno Príncipe, com aquela relação da rosa. Enfim, a gente tem várias referências, mas também tem essas diferenças literárias e clássicas. E o que é que tu busca encontrar nesses... Quando tu faz a montagem, né, das ideias, que sensações tu busca no teu público? Eu quero dar as sensações mais variadas. Se possível, eu quero que eles vejam, eles ouçam, eles sintam, realmente a gente consiga tocá-los fisicamente e emocionalmente. Então a gente procura pontuar toda essa parte de luz, som, de adereços, de espetáculos, que seja uma coisa sensorial, né? Sensorial, que as pessoas saiam de lá tocadas e voltem para casas tranquilas e assim, diga, não, ainda vale a pena ir para circo. E para você que não gosta de circo, para você que tem medo de circo, então vá ao Circo da Trindade, que eu tenho certeza que você vai curar esses traumas. Então, outra questão, me ocorre que a gente está falando realmente uma beleza, um espetáculo, a dedicação e esse amor que vocês que fazem circo têm. Agora vem a pergunta, né? Isso é rentável? Como é que vocês fazem? Boa pergunta. Essa equipe de vocês é formada por quantos, né? E vocês conseguem se manter? Quais são as piores situações que vocês conseguem nessa luta aí? Boa pergunta. A gente não estava falando dessa parte triste do circo, porque 2016, 2017 e um pedaço de 2018 foram muitas tristezas. Porque o país e o mundo, quando ele padece dessa parte econômica,
todo o resto é efeito dominó, é efeito em cadeia, ele vai padecer. Então a gente teve uma queda muito grande e foram problemas também de saúde, eu quebrei o braço, enfim, então foram uma série de coisas que deixou a gente bem complicado, tá? E deixou a gente um pouco para baixo. E aí a gente está começando a reerguer, a gente já está com esse pensamento há muito tempo, até pela questão dos 15 anos do circo, que a gente vai comemorar o ano todo, então a gente está se levantando, já está havendo contratação, já está havendo muita movimentação em toda a parte cultural, inclusive do circo, tá? A gente, essa temporada está desde 2016, lá no nossa lona, lá em Aldeia, sábados de outubro às 17 horas, e a gente não teve ainda lucro dessas temporadas. A gente, no máximo, chega a um empate. Sim. Então a gente está com fé que em 2019 a gente realmente vai ter lucro, que a gente compra um helicóptero para a gente poder se movimentar. E em cena, no espetáculo, são 5 a 6 artistas, mas tem toda a parte técnica, tem toda a parte de estilistas, pensando nessa parte de figurinos, remodelando, ajeitando, tem a parte de praça de alimentação, tem DJ lá em cima com toda essa parte de operação, de som, de luz, tem vários anjos da guarda, inclusive a imprensa, assim, dando total suporte para a gente. Então é uma infinidade de pessoas, mas em cena de 5 a 6 pessoas, mas bastidores são muitos anjos, a gente pode contar de 10 a 15, juntando todo mundo e fora todos os anjos da guarda que nos ajudam demais nesses 15 anos. E aí, vocês têm essa lona e já chegaram a viajar, vocês já foram para onde? O circo, a arte do circo já levou vocês também para fora do país, Sim, né? A gente já fez Brasil, várias capitais, já fez Pernambuco quase todo em vários projetos. Sempre são os projetos que chamam a gente ainda não conseguiu ir enquanto Circo da Trindade. Só nessa temporada de 2016, como eu falei, que a gente vai enquanto Circo da Trindade produzindo. Né? A gente já chegou a fazer a apresentação na França, em Paris, a gente já fez quase toda a América, Argentina, Chile, México, América Central. Enfim, a gente tem umas viagens através de festivais, através de parcerias. Colômbia foi nossa primeira viagem para o exterior, a gente não pode esquecer que a gente foi para um festival. Enfim, é sempre muito bom, porque a gente faz um intercâmbio. Mas essa viagem, se for bancada por vocês, pelo que eu estou entendendo, não vai. Isso entra só através de projetos. Como é que é essa relação da Arte Circense com o governo? A gente entra bancando também, muitas dessas viagens a gente bancando. A relação com o governo, a gente teve, ainda no século XXI, uma consonância de governos federal, estadual e municipal, que abriram vários editais, isso é fato, no Brasil todo, principalmente para as minorias também, o circo estava dentro dessa caixinha. Então, todos os segmentos de circo, a gente enquanto trupe, o circo itinerante, enfim, os circos sociais, conseguiram um bom suporte dos governos. Quando houve toda essa mudança, tanto econômica como mudanças de governo, que a gente ainda vai saber o que é que vai acontecer, porque está tudo muito novo, a gente teve uma queda muito grande na questão dos editais, né, e a própria contratação dos órgãos públicos. Entendi. A gente, enquanto Circo da Trindade, a gente não dependia tanto dos órgãos governamentais, a gente sempre trabalhou com a iniciativa privada, né? Com a iniciativa privada. Mas aí que também deu uma queda muito grande. Mas assim, na medida do possível, a gente tem uma ajuda, a gente tem uma parceria, por exemplo, hoje eu vou estar numa mesa de debates lá na Fundação de Cultura de Camaragibe. Que legal. Então, falando sobre circo. E né? tu estava dizendo também que normalmente escolas, né, têm um interesse de levá-los para você. Hoje em dia a gente Isso é está novo, tendo, então? Isso é de uns 5 anos para cá, a gente teve o suporte das escolas, porque como eu falei, as escolas comemoravam muitas datas, né, folclore, Dia das Mães, Dia do Palhaço e tal, e o 27 de março passava meio que em brancas nuvens, não se sabiam, não se atentavam para o 27 de março, isso é só uma data, Sim. porque tem 31 de janeiro, que é o Dia do Mágico, tem 19 de junho, que é o Dia do Malabarista, tem dia 10 de dezembro, que é o Dia do Palhaço. Todinho comemorando, né? Dá para comemorar, tá tudo no circo. Mas aí o 27 de março, que é uma data específica, a gente sentiu esse ano, porque várias escolas pediram orçamento para apresentações, para as oficinas, e enfim, a gente comemorou no próprio colégio que a gente dá aula também. Então, houve uma efervescência maior, a gente viu várias postagens dos colégios fazendo alguma coisa em relação ao circo. Minha filha, as primas delas vieram pintadinhas de palhaço. Então, assim, esse ano, pela primeira vez, eu vi realmente uma movimentação quase que no Brasil todo, podemos dizer assim, das escolas comemorando a data como uma data importante e que deve ser ressaltada, que deve ter um bate-papo, que deve se levar ao circo. Que bacana. E Gilberto, eu não perguntei, mas além de ser circense, o que você também chegou a fazer, quando não tinha descoberto ainda essa arte em você, o que é que você fazia?
Sim, eu era uma pessoa normal. Eu estudei sociologia, me formei em sociologia na Católica, depois fiz pós-graduação já com circo na História da Arte e da Religião, para aliar com essa parte de pesquisa. Sim. Então trabalhei no shopping como vendedor, trabalhei como modelo, mas assim, o que eu já estava pendendo para a arte seria a questão de ator. Sim. Eu sempre fiz teatro, né, desde muito pequeno, enfim, a família tem toda uma ligação com teatro. Até hoje eu faço espetáculo em Nova Jerusalém, vou para lá para a semana. Mas o circo me roubou, né, das artes cênicas há 15 anos atrás. E outra coisa também que eu fico às vezes é que antigamente, né, os circos eram mais pelas pessoas que tinham até habilidades especiais, né? Vocês têm alguma questão dessa contorcionista? Das necessidades especiais. Não. Também, né? Também. Ou das pessoas de aberrações. No sentido de aberrações. Entendi, sejam, eu vou responder as duas. Certo. As aberrações, especificamente, quem tratou de cuidar delas foi o circo americano. Isso. Então, se você for ver um filme ou ler um livro, Água para Elefante, então tem o Pop Freaks, que são as aberrações, um circo só de aberrações. O Brasil não pegou tanto essa coisa das aberrações. Eles entram meio que de carona, sabe? Mas o circo brasileiro não comprou essa ideia das aberrações. Da mulher barbada, do homem lobisomem, do homem maior do mundo, dos anões. Isso tem, mas é muito raro. É o circo americano que é muito específico nisso. Na questão de acessibilidade, a gente tem assim, uma coisa muito bacana para relatar, que está muito recente. A gente tem Luana, um beijo, Lu. Ela tem não tem uma perna e tem uma série de problemas e tal, de coluna, e ela está fazendo circo com a gente. Ela é malabarista? Ela é acrobata aérea, sim, Lua. A gente está com um projeto para dar no núcleo de cegos do Recife, no centro de cegos. Então eu fui chamado para um projeto que já houve uma primeira oficina com os cegos, e a gente vai entrar enquanto Circo da Trindade com a parceria para dar aulas para deficientes visuais ou cegos, que podem ser chamados também. Enfim, a gente nota que alguns alunos nossos particulares têm algum grau de autismo, e aí a gente já consegue detectar. Maior, né? E aí a gente já consegue detectar e consegue trabalhar isso. Que também não é nossa especialização. A gente não tem ninguém no circo que diga assim, ele é especializado em autismo, ele é especializado em síndrome de Down. Mas a gente tenta suprir, através do circo, que é a nossa especialidade, essas deficiências e fazer a inclusão. Claro. Mas aí, como eu estava perguntando também, vocês... existe alguma técnica dessa de contorcionismo? Você tem algum contorcionista? Como é que Não, a gente tem Fabi, um beijo. Fabi está na Espanha, viajou semana passada, casou, infelizmente, é a nossa contorcionista. Fabi, por exemplo, é um fenômeno na contorção, porque ela é muito maleável, mas é uma coisa que ela vem desde pequena. Ela já tem um corpo já muito maleável, ela fez GRD, ela sempre trabalhou com o corpo. Que é GRD? GRD é ginástica competitiva. Ginástica rítmica. Rítmica competitiva, que tem aquelas massinhas, que tem a bola, que tem o bambolê, que tem aqueles... Então, vamos dizer que ela já vem treinada desde cedo. Já vem treinada desde cedo. E ela sempre teve um corpo muito maleável. As colegas dela, eu estava conversando com uma delas essa semana, e elas falando que ela tem um corpo já muito flexível, entendeu? Aí tem pessoas que já nascem com isso, mas isso pode ser adquirido com um trabalho, mas não vai ficar como uma pessoa que já tem essa tendência a ter... Né? Tem um dom também, né? É um dom, mas enfim, também um trabalho. Entendi. A gente está chegando ao fim e... Queria que tu deixasse aqui para encontrar vocês no Instagram, né? O Circo. Sim, hashtag Circo da Trindade. A gente tem o nosso perfil e tem o nosso, tá lá, Circo da Trindade, já tá lá na tela para a galera, né? Sim. Que é o Facebook, que é o perfil. E a gente tem 7 mil e poucas pessoas seguindo a gente, tem publicações, tem, enfim, telefones para contato, tem o nosso Facebook também, né? Facebook, e tem o nosso e-mail, Circo da Trindade, ciascenica@gmail.com, tudo junto, e o meu telefone de contato que é Zap, 99965-1694. Maravilha. Agradecer a presença, Guilherme. Eu agradeço. Um bom mês, né? Um bom ano, já que vocês têm tantas coisas aí para fazer nesse ano. E até uma próxima. E a gente volta, com certeza. A gente já está trazendo marcado. Na próxima, com certeza, né? O universo do show. Uma parte do show, sim. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.